Muito bem. Então, nós vamos continuar o nosso estudo, considerando, então, vamos continuar o nosso estudo a partir do capítulo 22, cujo título é O Bônus Hora. O Bônus Hora. Então, o capítulo 21, só resgatando, é o continuando a palestra, que o André Luiz está conversando com a dona Laura, e já tinha dado uma pincelada, ela tinha citado essa questão do bônus hora, mas aqui no capítulo 22, ela entra especificamente na questão do bônus hora. E é um assunto também muito interessante, porque e até surpreendente, né? Eu creio que boa parte das pessoas, quando leram um livro nosso lá a primeira vez, comigo pelo menos aconteceu isso, se surpreenderam com essa condição, com essa possibilidade, com essa característica, né? Uma remuneração, né? No mundo espiritual, uma remuneração pelo trabalho. Mas como nós vamos ver na sequência da leitura, digamos assim, as similaridades com as nossas práticas aqui na Terra param por aí, né? Aí é muito diferente o processo, embora nos lembre, de alguma maneira, o nosso esquema aqui de retribuição pelo trabalho, né, nós vamos ver que tem muita diferença. Então, vamos lá. E podem me interromper sempre que quiserem. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Então, aqui nós vamos fazer a primeira observação, porque isso é muito importante. Então, quando ela fala realmente moeda, né, mas ficha de serviço individual, aí ela estabelece uma diferença muito importante, né, porque a moeda, digamos assim, é usada para trocas, né, é como se fosse uma convenção para trocas. Inclusive, pode ser usado como troca entre pessoas. No nosso lar, isso é diferente, ela não é usada simplesmente para trocas. Você vai num supermercado e compra alguma coisa. Não. O bônus hora é uma nomenclatura que eles convencionaram para definir, né, a remuneração por serviços prestados, mas anotados numa ficha individual. Então, como a gente vai ver, a pessoa não pode pegar o bônus hora dela e colocar no bolso, como nós colocamos nossas moedas, as notas, né? Ou pegar eles e depositar, entre aspas, num banco, né? Num banco do setor financeiro. Não. A governadoria, né? As autoridades, né? Digamos assim, a coordenação da colônia tem um setor de arquivos, onde cada morador da colônia tem uma ficha, e nessa ficha são anotadas as horas de trabalho. É mais parecido com um cartão de ponto do que com a nota de 100, por exemplo. Se a gente puder fazer uma analogia, né,
Seria mais ou menos isso. Só que, em vez de anotar só a hora trabalhada, anota também a natureza do serviço prestado. Porque nós vamos ver também, entrar mais em detalhes nisso, que a natureza do serviço, ela sofre diferença na remuneração, mas não devido à pompa de um cargo, mas sim ao aspecto, né, característico do trabalho desenvolvido. Nós vamos prosseguir a leitura, então, que nós vamos compreender isso melhor. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, já vamos vendo aí também outras características peculiares e muito importantes. Quando ela fala assim, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Ou seja, também é propriedade coletiva. Ninguém produz comida para si somente. Há digamos assim, um trabalho coletivo para produzir o que é indispensável a todos. Então, alimentação e roupa é indispensável a todos. Então, esse trabalho é feito de maneira que não falte, né, esses insumos para nenhuma pessoa. Aqui é diferente, né, como no nosso planeta, que até hoje, pelo mundo, há 700 milhões de pessoas que ainda passam fome. Então, não há nenhum sistema responsável, ou pelo menos não na prática, em teoria, né, as organizações mundiais, aí, multilaterais, né, como a FAO, por exemplo, é responsável, né, por essa questão da alimentação do mundo. Mas a FAO, quem comanda ela? Os países, as nações do mundo. E se as nações do mundo, as suas populações e os seus governantes não veem como prioridade isso, acaba que ela não consegue fazer um trabalho pleno. E, em consequência disso, ainda hoje, no século XXI, há pessoas famintas no mundo. Uma realidade que não existe em nosso lar, porque para o básico, todos trabalham, né, para atingir aquele fim, para que ninguém, né, fique sem uma roupa para vestir, né, ou a alimentação necessária, né? E aí ele fala o seguinte: há serviços centrais de distribuição. Então, além da produção, o sistema econômico tem uma central de distribuição desses insumos. Então, de maneiras que o que é produzido chega ao destinatário, o que demonstra também uma eficiência e uma organização. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Nós vamos frisar isso aqui porque aí tem o diferencial. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas
conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Então, por exemplo, os que trabalham, os que têm bônus hora, conseguem certas prerrogativas, como, por exemplo, poder escolher o que come e o que veste. Tá certo? Dentro de, lógico, certas limitações. Mas o que trabalha tem, digamos assim, mais, é, mais potencializado o seu livre-arbítrio, seu poder de escolha, de tomar decisões. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. Então, aquele que ainda não trabalha por falta de condições de saúde, por exemplo, ou os que não trabalham como por opção, como nós vimos num dos capítulos anteriores, aí, que tinha uma senhora que foi fazer uns pedidos, mas não tinha saldo nenhum de bônus hora. Então, os que não têm, né, não têm prerrogativas, mas têm a garantia da sobrevivência. Então, eles têm um lugar para ficar, né, as casas de repouso, os hospitais, né, mas não podem ter, por exemplo, uma casa, um lar, onde pode conviver com seus familiares. A não ser que tenha algum familiar que tenha bônus hora e, por intercessão, né, usa esses bônus hora para acolher aquele familiar. Mas ele mesmo, né, vamos supor que é um que desencarna e naquela colônia só tem ele. Se ele não tem o bônus hora, ele não tem condição de ter uma casa própria, de ter um lar, né? Um lar constituído. Ele vai ficar nas casas de repouso, ou seja, nas moradias coletivas. Ao final desse slide, alguém quer fazer alguma observação aí, gente? Alguma coisa que lhes ocorre? Então, vamos seguir, então. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos. Acabei batendo a carteira aqui desse próximo slide, que é o que está explicando aquilo que eu falei. Então, os inativos, os que não trabalham, vão ficar nos campos de repouso, né? Pela intercessão de amigos. Os que trabalham conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então, por exemplo, para se matricular em um curso, por exemplo, dependendo do curso, a pessoa também tem que ter os méritos do serviço prestado. Porque senão, né, para ter contato com esses sábios, com esses professores, ele já tem que ter o direito conquistado por meio do bônus hora, né? Então, ou seja, e também o acesso franqueado aos locais de entretenimento, como, por exemplo, aquele Parque das Águas lá, na companhia de amigos.
Ou seja, aquele que não trabalha, ele acaba sendo privado de de muitas coisas. Então, é como se algumas determinadas. Um minutinho, Gil, eu já te passo a palavra. Algumas determinadas atividades é como se para elas, para ter acesso a determinados locais, tivesse que se ter um ingresso. Esse ingresso é o bônus hora, não é? Porque também, gente, a gente precisa raciocinar que essa restrição, né, impositiva, que de repente sobre algum ano pode parecer uma falta de caridade privar algumas pessoas desses benefícios, mas é porque muitas vezes o espírito é preguiçoso. E para sacudir o espírito na busca de uma melhoria, de um avanço, né, conquistado pelo seu próprio suor, há que se colocar, digamos assim, alguns incentivos. Esse incentivo, né, é o bônus hora. O bônus hora que vai possibilitar, né, vai franquear ao espírito, ao cidadão de nosso lar, algumas possibilidades. Pode falar, Gil. Ô Sidney, você meio que falou uma coisa que eu iria dizer. Por mais que a mente da gente fica fervilhando quando a gente fica tentando comparar esses valores, querendo fazer uma comparação dos valores lá do plano espiritual com os valores terrestres. Mas, como nós aqui somos uma cópia imperfeita, e a gente sabe disso, muitas vezes a gente se depara com a mesma condição que aqui está exposta, quando a gente pensa que a gente quer ajudar um parente ou uma pessoa do nosso relacionamento a melhorar de vida, mas você vê que aquela pessoa ou não quer usar a inteligência para isso, as prioridades que ela coloca na frente das realizações dela estão voltadas para outros objetivos. Lá no plano espiritual, quando a pessoa se dedica ao trabalho, o bônus horas efetiva o esforço que ele está fazendo em prol comum. E a gente aqui, a gente trabalha muito em prol da gente mesmo, apesar de trabalharmos em prol da família. Mas, vamos dizer assim, lá é mais amplo vamos dizer assim, a abnegação, o auxílio é mais ampliado. Então, assim, fica notório que aquela pessoa adquiriu uma capacidade de produzir algo mais de bem comum. Aqui a gente procura fazer a mesma coisa, mais com os nossos mais próximos, dizendo para eles como que eles podem melhorar de vida, quais são as condições, muitas vezes, que eles precisam, além do trabalho, fazer uma poupança, fazer uma forma de sair das dívidas ou coisa semelhante, mas a pessoa ela quer gastar mais, ela quer ser mais snob ou coisa parecida. É aquilo que você diz, a pessoa não está naquela sintonia adequada para estar junto daqueles que estão no processo evolutivo. Tanto faz que seja aqui na Terra, como seja no plano espiritual. Então, lá eles ficam um pouco mais na ociosidade, não conseguem produzir e também não conseguem usufruir, porque as vibrações deles não são compatíveis com as vibrações daqueles que executaram o trabalho ou estão executando o trabalho e estão progredindo. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Muito bem colocado, Gil. Muito pertinente. É isso mesmo. Né? Pode falar, Renatinha.
Ô, Sidney, me lembrou aqui nessa passagem que você está comentando, o capítulo que nós estudamos lá atrás, né? Aquele capítulo 13 que chama No Gabinete do Ministro, né? E que o André está lá com aquela senhora que vai pedir a intercessão de Clarencio, né? Pelos filhos que ainda estão encarnados. E aí, na conversa, Clarice pergunta para ela, né, quantos bônus, o que de efetivo, né, ela tem? Lembrando que o bônus hora, ele corresponde a 1 hora de serviço, né? E a gente vai ver que tem serviços que se recebe dobrado, né? Aliás, não se recebe, é contado dobrado. Então, ela vai e ela fala que ela tem poucas horas lá, né? 300, 200 e poucas horas de serviço. E Clarencio lamenta, né? Porque ela é uma irmã que já está na pátria espiritual há 6 anos. Não sei se vocês se lembram desse capítulo, dessa parte. E que Eu me ela lembro bem, sim. produziu, né? Ela não produziu nada de efetivo para ela em termos de equilíbrio. Por quê? Porque lá tem uma passagem que, dentro desse diálogo, que o Clarencio fala com ela que Deus, né, que o Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Então, quando ele está falando que quando a gente trabalha, né, em prol dos outros, todo trabalho é realizado em forma de beneficiar alguém. Mas o primeiro beneficiado é você. Então, ele lamenta, porque dentro dessa construção, desse trabalho, de receber, né, esses honorários, que tem o nome de bônus hora, tem todo um trabalho íntimo de equilíbrio, porque trabalho é uma coisa que a gente tem o hábito de estigmatizar e a gente cresceu ouvindo que quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, a gente vai descansar. Como se trabalho fosse uma doença, né? Fosse algo que precisasse ser extirpado da vida da gente. E a gente vai vendo no decorrer do estudo que o trabalho é a lei do equilíbrio. Não tem como a gente se manter equilibrado sem um mínimo esforço de colaboração. E eu acho que é uma coisa muito interessante que nós vamos ver no decorrer da leitura e das leituras, que cada um dá do que tem, daquilo que tem capacidade de produzir, e a gente sabe que lá tem ambientes, né? Lá o Parque do Descanso, que foi o que Clarence ofereceu para essa irmã, para ela continuar descansando e refletindo, né? Reflete sobre o que você quer. Então, para quem não quer ser efetivo, não quer construir nada para si naquele momento, não é obrigado, mas compreende-se que o trabalho é a lei da evolução, é a lei que favorece o homem através do próprio esforço do homem. Então, assim, para quem não leu esse capítulo, aquele capítulo 13, né, que é o que eu estou fazendo comentário dele, pegando um gancho, depois de ler esse bônus hora, se quiser voltar lá e fizer uma nova leitura, a gente vai ter uma compreensão maior e melhor dos diálogos que foram tratados naquele capítulo com essa senhora e com o André, né? Porque lá tem momentos assim de vergonha, tanto para um quanto para outro, mas a gente entende com mais profundidade o que está sendo tratado ali. Esse capítulo agora que está sendo estudado, do bônus hora, ele traz para a gente assim, um novo respiro, um novo horizonte sobre tudo que está sendo oferecido ali. É só isso, Cid. Muito bem, Renatinha. Muito obrigado pela contribuição.
Então, vamos seguir a leitura aqui. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil, nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejam colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e, às vezes, triplicada. Então, a gente vê que, primeiro, a carga horária de lá não é moleza, é 8 horas, né, de trabalho por dia, né? Então, seriam 48 horas semanais. Mas, por exemplo, a governadoria permite 4 horas extras. Alguém que quiser continuar trabalhando mais 4 horas extras, é permitido, né? E, além disso, determinadas atividades vão ser mais remuneradas. Nós lembremos que, em determinado capítulo anterior, a dona Laura citou que, quando ela tem sobre a sua responsabilidade crianças pequenas, essa remuneração é contada dobrada. Vocês lembram disso? Eu não sei se foi nesse capítulo anterior ou se foi no antes dele. E algumas atividades ainda têm essa remuneração triplicada. É como aqui nós temos algumas, na nossa legislação, uma pessoa que trabalha à noite, por exemplo, tem o adicional noturno. Aquele que trabalha em serviços perigosos tem o adicional de periculosidade. Outros que trabalham, muitas vezes, em condições insalubres, têm o adicional de insalubridade. Por aí vai. Lá, né, evidentemente, lá no nosso lar, os critérios seriam outros, mas ainda de acordo com a natureza da atividade exercida. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento de todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Então, a gente percebe aí que o André Luiz tinha na cabeça dele ainda os seus conceitos e valores, né, de quando era encarnado. Então, a pessoa mais intelectualizada, de formação, né, muitas vezes intelectual ou educacional, mais qualificada, teria uma remuneração. Né, de trabalho mais, digamos assim, mais rústico, digamos assim, menos intelectualizado, uma remuneração inferior. Então, é nesses termos que é, de fato, o que nós vivenciamos aqui, né, no plano material, nesses termos que ele faz o questionamento ao que ela responde. Tudo é relativo. Se na orientação, ou seja, se na gestão, né, nos cargos de
de mando, né, nos cargos de coordenação, de liderança, ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Então, se há alguma forma de sacrifício no trabalho desenvolvido, sacrifício pessoal, né, essa remuneração tem o valor multiplicado. Não importa se é no cargo, né, de coordenação, no cargo de autoridade, né, no cargo de gestão, ou se é num cargo subalterno. O critério não é esse. Então, portanto, diferente dos nossos valores aqui. O critério é se o trabalho exige, né, um tipo de sacrifício pessoal, né, que mais para frente isso vai ficar mais claro, né, mas poderíamos dizer, por exemplo, um trabalho que exige algum tipo de renúncia pessoal para ser executado, né? Que exige, por exemplo, um desprendimento, uma empatia, algumas coisas similares assim, mas mais para frente o próprio livro vai nos trazer esclarecimentos mais detalhados a respeito disso. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos na Terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Então, aqui ela vai fazer um parênteses aí para comparar com as atividades aqui na Terra. Nós vamos ver a continuação desse parágrafo, o que ela quer dizer. Até aqui, tudo bem, gente? Algum comentário? Sigamos, então. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Então, o que ela está falando aqui? É muito comum as pessoas adquirirem, trabalharem muito para acumular uma fortuna, e essa fortuna você gasta de maneira irresponsável, né? Você gasta, dissipa tudo, sem nenhum tipo de possibilidade de uso edificante, de uso no bem, só prazeres mundanos, né? Uso superficial em, por exemplo, gastos supérfluos, né? Outros já têm o problema da usura, vai só juntando, juntando, e o dinheiro fica lá no banco acumulado. O dinheiro não é feito bom uso dele. Pode falar, Renatinho. É por isso que, para a gente desencarnar, a gente chegar no plano espiritual com o mínimo de equilíbrio é tão difícil para nós, porque a gente passa uma encarnação inteira lutando por coisas que não pertencem a gente, né? Porque nenhuma das coisas que a gente conquista aqui, materialmente falando,
a minha casa, as minhas casas, os patrimônios materiais, nada disso a gente leva. A gente chega aqui sem nada. Deus, que é infinitamente bom e misericordioso, provê tudo o que a gente precisa. Provê Deus dos pais que nos aceitarão, né? E nos conduzirão na vida, porque além deles nos aceitar nos gerar, eles ainda têm que aceitar nos acompanhar, né? Porque a gente sabe que tem o livre-arbítrio, que eles podem desistir dessa empreitada. Então a gente chega aqui revestido da misericórdia divina. Através dessa misericórdia, a gente encontra a caridade dos corações que vão caminhar conosco, que vão nos receber, que vão nos auxiliar, é pai, é mãe, é filho, né? E a gente passa a vida sem perceber que a gente está apenas usando daquilo que a misericórdia divina nos concedeu, e a gente vai sair daqui e não vai levar absolutamente nada de tudo aquilo que nos fez sofrer tanto, trabalhar com tanto desequilíbrio, né? Porque trabalhar de forma consciente, de forma equilibrada, para se ter as coisas, é perfeitamente normal. Agora, você fazer além disso, de forma desequilibrada, para conquistar coisas que só aumentam o seu desequilíbrio, e você vai desencarnar, e nenhuma dessas coisas que lhe foram emprestadas, né, que são emprestadas para a gente, a casa, o carro, a família, o dinheiro que tenha ou que sonha em ter no banco, tudo isso pertence a Deus. A gente é obrigado a devolver isso para a economia do mundo, né? Para o banco do mundo, que a gente chegou já estava. E aí a gente chega no plano espiritual totalmente desalinhado, totalmente desequilibrado, achando e reivindicando coisas que nós nunca tivemos, né? Que o que é realmente importante a gente não procurou cultivar ou não deu tanta importância, né? O bom é que na encarnação a gente vai aprendendo, mesmo que a gente não tenha atenção sobre aquilo que está aprendendo, a gente vai aprendendo, né? A semente vai sendo lançada e uma hora ela vai germinar. Então, assim, é muito triste a gente chegar, né, ver esses relatos é ter para conosco uma misericórdia extra, né, que está mostrando para a gente, olha, não vá por esse caminho, se está, não continua nele, porque depois é tão penoso, né, reverter esse quadro de posses e de apegos, e aí quando vai ver, é tudo tão pequeno, né, porque é mínimo, não é nada que edifica o espírito, muito pelo contrário, só nos adoece. Ô, Rosa, pode falar. É isso que a Renata está dizendo, só complementando um pouquinho também. Na verdade, a gente acha tanto que as coisas são nossas, né? E a gente vê no Evangelho sobre isso, de que se Deus, se for aprazível a Deus, ele nos tira, né? E a gente sabe disso, né? Hoje a gente está assim, amanhã a gente está assado. Mas a gente ainda chega lá em cima, né? A gente vê espíritos assim com uma arrogância, ainda querendo fazer valer lá em cima a sua condição de dono de empresa, de coisas materiais, acha que ele tem que mandar, ele pode mandar. E os outros vão obedecer, porque ele teve isso tudo aqui embaixo, né? Essa falta de consciência de que nós não temos que ter o meu e o do outro, mas que eu tenha que ter só o meu e proporcionar com que o outro justamente tenha o dele. Então, assim, isso que a Renata está falando, e nada é nosso, né?
A gente vai aprendendo isso, tudo é transitório. Mas ainda acontece muito, e a gente vê isso, né? Os espíritos chegando lá e que ainda exigindo que sejam respeitados, porque são, às vezes, senhores de engenho, né? Coisas assim, essa falta de preparo, né? Esse livro vem nos trazer isso, esses esclarecimentos, essa chamada, né? Para que a gente possa pensar que nada é nosso, né? Nós temos é que proporcionar a justiça, né? A equalizar esses bens aí materiais. E aqui tem isso muito bem. Outra coisinha que eu queria só colocar, como é diferente lá daqui, né? Como nós somos mesmo cópia imperfeita, porque uma vez que lá no plano espiritual, lá em nosso lar, quem trabalha com as crianças, igual a gente viu a dona Laura falando, é super assim, valorizado, né? Inclusive, esse bônus ele é multiplicado. E aqui, pelo menos aqui no Brasil, o professor é tão desvalorizado, né? Principalmente o das séries iniciais. Eu falo porque eu fui professora por 30 anos das séries iniciais, e o tanto que até uma amiga fala, né, nós amassamos o barro, né? A gente que amassa o barro, né? A gente que chama aquelas crianças para o conhecimento, para a vida escolar, e o tanto que este professor é desvalorizado. Tem que estar de greve, tem que estar lutando para ser mais valorizado, fazendo passeatas e etc., né? Então, quanta diferença, né? Quanta disparidade. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado, Rosa. Muito bem, muito pertinente, né? Muito bem lembrado. Então, vamos continuar a leitura aqui. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem, e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora os proventos comuns, aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí é a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais defendidos. Então, eu vou falar o que eu entendi dessa aqui. Ela está falando aqui que qualquer atividade que você faça, você tem que fazer bem. Porque se você está num posto ali, por exemplo, está trabalhando na medicina, certo? Tem uma missão a cumprir. Tem que dar um caráter nobre para aquela atividade. Eu dei o exemplo aqui de médico, mas qualquer atividade. Ser um motorista de ônibus tem que desempenhar bem feito, fazendo o melhor para servir as pessoas. Então, todas as atividades que nós desempenhamos, pode ser um caixa de um banco, pode ser, né, um atendente na farmácia, todas as atividades que nós desempenhamos, a gente tem por obrigação fazer o melhor, né? E com o objetivo de servir o melhor possível, porque na grande obra do Criador,
toda atividade ela tem uma função a desempenhar, uma função a cumprir. Então, uma pessoa que está lá na medicina, ou, por exemplo, dentro de uma sala de aula, apenas para receber o salário no final do mês e não dá o melhor de si, e não coloca como objetivo ajudar outras pessoas, né? Não coloca como objetivo dar o melhor de si, ela está criando um comprometimento para ela. É, não, onde que ela fala que tem um lugar que ela fala assim que vai ser, vai ser contado isso, vai ser exigido isso. Todos pagarão muito caro a displicência. É o que ela está trazendo aqui, essa informação. Porque foi tempo desperdiçado. Quando a atividade é exercida só com a finalidade pecuniária, simplesmente, e o uso desse tempo não tem nenhum valor, digamos assim, de, de serviço prestado, mesmo que seja um serviço que você não lide com o público, mas ele tem uma utilidade em alguma engrenagem social, né? Então, se a pessoa lá está produzindo peça que vai montar um automóvel, né, que vai compor um automóvel, ela tem que dar o melhor de si, porque aquele automóvel vai chegar na mão de uma pessoa. E ela tem que cumprir a função dela, né? Tornando o automóvel seguro, eficiente. E se o trabalho não é bem feito, aquela finalidade, né, aquele objetivo final, ele vai ser comprometido. Então, qualquer tarefa exige responsabilidade e boa vontade, né? Foi isso que eu entendi do que ela tá falando aqui. Pode falar, Renata. Ô, Sidney, e se a gente lembrar, o assunto que ela está tratando aqui fala diretamente ao coração do André Luiz, porque o André Luiz foi esse profissional que não testemunhou essa, esse, essa, esse tipo de vida, de conduta, né, que a dona Laura está fazendo. A gente está esclarecendo. Então, se a gente for lembrar do início, né, dos primeiros capítulos, das conversas entre ele, o ministro Clarencio, Lísias e a própria dona Laura, é, em todo o momento, toca assim, algo não para espicaçar ele, para torturar ele, não, mas é porque são lições vividas, né? O André está trazendo para a gente lições vividas. Então, quando ela fala aqui, é, ele traduz isso para a gente porque ele também vivenciou isso. Ele também foi um profissional que ele lembra, ele atendia algumas pessoas por atender, por uma certa convenção, por qualquer outra razão que não era de coração. O que ele recebeu no plano espiritual das pessoas que foram atendidas por ele, que é o sentimento de gratidão, foi delas, partiu delas, mas não teve nada a ver com o que ele ofereceu, porque esse circuito ele não se completou, né, dele para essas pessoas. Ele deu algo, às vezes até para ficar livre daquela pessoa, daqueles petitórios que possivelmente chegava até ele, né? Porque médico na época de André Luiz não é como hoje, que a gente tem que agradecer que a gente encontra médico com muita facilidade. Você tem o SUS, você pode pagar um plano. Na época dele era muito difícil, sobretudo para as pessoas que não tinham condições financeiras. E ele atende essas pessoas assim por, vai saber lá, né, quais os motivos, as razões daquele momento.
Mas o fato é que o que ele recebeu em forma de agradecimento dessas pessoas partiu de um sentimento muito íntimo delas, não teve a ver com ele, né? Então, quando Dona Laura fala, traz essas lições aqui, isso mexe com o André, porque ele também faz parte disso aqui também. Por isso que ele traduz isso para a gente consegue sentir tanta emoção, tanta profundidade nas palavras dele, porque não é algo que ele está apenas traduzindo, tem emoções pessoais aqui, né? Obrigada. Muito bem, vamos seguir a leitura aqui. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo a minha sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Então, olha só, assiduidade e dedicação é muito valorizado, porque isso exprime, né, o perfil da pessoa, a personalidade da pessoa, né? Isso demonstra a natureza da responsabilidade dela, da aplicação dela, né? Porque para cada trabalho é exigido essas duas, digamos assim, essas duas características. Porque um trabalho que não tem continuidade, que a pessoa está sempre, digamos aqui, se ausentando, né? Ele não vai para frente. É um trabalho que fica sempre sem terminar, né? Então lá eles valorizam essas virtudes, como aqui também, né? As empresas, né? Assiduidade e dedicação são os valores muitos considerados na hora de uma promoção, por exemplo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos, aos ciclos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Ou seja, o bônus hora acumulado, tudo bem, tem o seu valor. Mas na ficha, né, a anotação lá das atividades tem um valor também. Às vezes vai ser usado diferentemente, de modo diferente do bônus hora. Mas talvez tenha até mais valor do que o bônus hora, aquelas anotações nas fichas. Não é? Porque o bônus hora você gasta. Não é verdade? Se você tem 5.000 bônus hora, gastou 3.000, você ficou só com 2.000. Não é? Porque desconta. Se você intercedeu por um ente querido, gastou uns, né, alguns bônus hora ali para comprar uma moradia,
Você gasta aquele saldo. Agora, a sua anotação na ficha, não, aquilo ali é para sempre. E vai caracterizando um perfil de trabalhador ativo, né? Então, também é uma característica muito importante. Continuando. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Então, o que ela está falando aqui? A gente pode repartir o nosso bônus hora, né? Adquirir, não, digamos assim, passando diretamente, como se aquela pessoa, por exemplo, tivesse uma poupança e a gente pegasse um saldo nosso e passa. Não. Mas a gente pode repartir bênçãos, né? De outra forma. Ou seja, é um direito que tem. Então, se você tem algum saldo de bônus hora e quer interceder para alguém, quer ir lá conversar com o ministro, então voltamos na casa da senhora lá. Quando ela foi pedir para alguém, né, para os filhos dela, algumas coisas lá, alguns benefícios, o que o ministro falou? Quantos bônus hora a senhora tem? Porque se ela tivesse um saldo de bônus hora, ela poderia despender alguns em favor desses entes queridos, mas ela não tinha, né? Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores interseções podemos fazer. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhum saldo de bônus hora porque já gastou, vamos supor, comprando uma moradia, ou intercedeu. Mas ela tem muito tempo de trabalho anotado na ficha. Então, o que quer dizer isso? Ela, digamos assim, tem um merecimento, né, para fazer intercessão para alguém, mesmo não tendo necessariamente bônus hora, tem trabalho realizado, né? Os bônus hora foram gastos também em atividades do bem, atividades fraternas, amorosas, mas o que está anotado na ficha lá também é valorizado, né? Então, em nenhuma situação, o trabalho deixa de ser valorizado, deixa de ser contado, né? Perdi, portanto, compreendemos aqui que nada existe sem preço e que, para receber, é indispensável dar alguma coisa. Perdi, portanto, a ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? Olha que lição que ela está dando para o André Luiz aí. Ó. Não adianta, se você for um médico da terra, você tem algumas coisas. Aqui você vai ter condição de pedir alguma coisa, rogar providência, quando você tiver uma ficha, uma folha de bons serviços prestados. E aí o André Luiz, na sua característica muito humana e de muita curiosidade e de uma pessoa muito prática, pergunta: e o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o meu tempo, aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar. Então, aí a gente vê que o bônus hora, que é uma
digamos assim, uma moeda, mas que é uma anotação numa ficha, não pode ser simplesmente transferido para outra pessoa, para o saldo de outra pessoa, que nós falamos. A filha dela, mesmo sendo uma pessoa muito boa, que nem vai ficar no umbral, como nós vimos, né, nos capítulos anteriores, mesmo assim a dona Laura não pode passar para ela o saldo de bônus hora dela. Esses valores, porque esses valores são revertidos ao patrimônio comum, ou seja, volta para a fonte, volta para a governadoria, certo? Permanecendo minha família apenas com o direito de herança do lar. Então, ou seja, o bônus hora não é transferível, mas a moradia, que foi conquistada com trabalho e com bônus hora, pode ficar para os familiares, que assim a detentora, né, quiser, e é o que vai acontecer. Essa filha, em vez de ficar, né, nas casas de repouso quando chegar, vai poder ser abrigada, né, no lar, na casa de Dona Laura, na casa que o marido de Dona Laura adquiriu com bônus hora, melhor dizendo. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho concurso amigo, ou seja, é como se ela pudesse fazer um apadrinhamento. Então, ela tem uma ficha de serviços, né? Bem considerada, e aí ela já pode deixar conversado. Ó, quando minha filha estiver aqui, eu queria recomendá-la para tal atividade, para tal lugar. Aí você, né, ela falando para um determinado colega, né, um determinado amigo, aí você gostaria que você admitisse aqui no setor. E aí, como para acontecer isso, precisa de uma autorização superior, né, dos ministros, né, das autoridades superiores, é essa característica da ficha de serviço dela que faz com que isso seja permitido, esse pedido dela seja atendido, né? Não é a transferência de bônus hora. Assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos ciclos carnais. Aí o último slide vai trazer uma conclusão para a gente. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência. Então, ela está falando aqui dos ganhos dela com o aprendizado. Então, ela citou os benefícios que o trabalho proporciona do ponto de vista assim, das intercessões, de poder atender, ajudar os familiares, né? Mas agora ela está falando que uma das coisas mais importantes também é o aprendizado para o espírito, para a bagagem espiritual dele, para a sua caminhada evolutiva. Nos anos que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação do Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. E a prorromper em exclamações admirativas, referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. Nossos queridos estão de volta. Levantou-se para atender. Então, vocês vejam aqui que o André Luiz tinha mais questionamentos. Ele, né, se sente muito instigado. Então, tem muitas perguntas, quer compreender muitas coisas, né? Mas aí não deu tempo que o pessoal chegou. Muito bem, alguém tem alguma observação, quer fazer uma contribuição aqui sobre esses... Pode falar, Renatinha. Você tem 3 minutos.
Meu Deus. Já deu 9, já é 9h10. É só que lembrar que a gente, que além de não poder transferir esses bônus, né? Não dá para você fazer um Pix, mas como a gente, em trabalho, a gente não conquista só o bônus hora, você também conquista amizades, né? Amizades, esses amigos que ficam no plano espiritual enquanto a gente reencarna. Então, essa frente de auxílio que a gente conquista, e é muito importante a gente lembrar que é conquistado, isso também está lá no capítulo 13, é conquistado. Esse auxílio, essas amizades que nós conquistamos, diante desse quadro, né, de serviços que a gente realizou, quando a gente está em dificuldade aqui na Terra, dentro das mais variadas, quando a gente coloca dificuldade, é tudo aquilo que nos sacode, né? Quando a gente está enfrentando essas dificuldades e a gente busca o auxílio da espiritualidade, a espiritualidade eles nos ajudam a gente tendo mérito ou não, né? Que aí entra a parte da misericórdia. Mas quando a gente tem o mérito, quando a gente conquistou esses amigos, né? Esses amigos também intercedem por nós. Nós estando aqui na Terra, encarnados. Então a gente fala assim, eu vou usar os meus bônus horas, mas a gente tem que lembrar que a gente está buscando o auxílio desses amigos, desses amores conquistados enquanto nós estivemos no plano espiritual, né? É só isso, Cíntia.